Olá, meu nome é Auxiliadora, sou docente do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde da UFPB. Hoje o nosso tema de aula será a enfermagem e o processo de cuidado. Vamos iniciar com o seguinte questionamento. Cuidar, cuidado. O que significa? Cuidar é reparar, é prestar atenção, é ação. E como ação, é tratar algo ou alguém, é se preocupar e se responsabilizar. Cuidar é visto como um ideal moral da enfermagem. É, sobretudo, a essência da enfermagem, sendo característica fundamental a preservação da dignidade humana. E cuidado? É a demonstração da atenção. Em saúde, significa dar atenção, respeitar, tratar, acolher. O cuidado na prática de enfermagem inclui o conhecimento de valores e de crenças culturais de um cliente. Os comportamentos de cuidado incluem proporcionar presença, oferecer um toque de carinho e escutar. O cuidado manifesta-se no encontro das pessoas que estão envolvidos no ato de cuidar, ou seja, na reciprocidade entre a equipe que cuida e a pessoa cuidada. Como princípios básicos, o cuidado assume a dimensão humana por ser milenar, essencial e básico à sobrevivência do ser humano. Praticada por nossos ancestrais desde o início da vida e que se perpetua até os nossos dias. Assume a dimensão holística por ter ações de caráter preventivo, curativo e de reabilitação. E estas são praticadas por profissionais, às pessoas, às famílias, aos grupos e coletividade, tendo, portanto, uma dimensão do fazer profissional. O cuidado em enfermagem é prestado por uma equipe legalmente regulamentada. O enfermeiro assume a liderança da equipe, que é formada por parteira, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem. Cada um com suas funções específicas, de acordo com o decreto número 94.406 de 87, que regulamenta a lei número 7.498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e da outras providências. O enfermeiro, como líder, assume diversos papéis. O papel de cuidador, unindo a arte e a ciência de enfermagem. Na assistência, combinando as técnicas, os procedimentos, a criatividade e a sensibilidade de cuidar do outro. Como educador e professor, fazendo uso da habilidade de se comunicar, de ensinar, de orientar, tanto pacientes, suas famílias, como na formação de novos profissionais. Como defensor do paciente, assume o papel de proteger os seus direitos e garantir a assistência para todos, com base na crença de que os pacientes têm direitos de tomar decisões, de ter informações sobre sua própria saúde e a sua vida. Como comunicador, faz uso de habilidades interpessoais e de comunicação terapêutica eficazes para estabelecer e manter relacionamentos de cooperação com os pacientes de todas as idades, em uma grande variedade de ambientes de assistência à saúde. Como pesquisador, ele desenvolve estudos de interação da profissão, ampliando os conhecimentos técnicos científicos. Assume ainda o papel de gerente, colaborador, líder, empresário, empreendedor, com funções administrativas, gerenciais,
coordenando a equipe de enfermagem em hospitais e clínicas e controlando o uso e a distribuição de material médico hospitalar, entre outros. Portanto, nos diversos papéis assumidos pelo enfermeiro, no seu processo de trabalho, o cuidado se faz presente na assistência, na investigação, na educação e gerência. Em se tratando de cuidar de pessoas, o cuidado está voltado para o cuidado integral. Isso significa cuidar por inteiro, o chamado cuidado holístico, tratamento do homem como um todo, mente, corpo e espírito. Isso implica em considerar todas as necessidades do indivíduo, fisiológicas, psicológicas, sociológicas e espirituais. A teoria das necessidades humanas básicas, desenvolvida pela enfermeira brasileira Wanda Aguiar Horta, classifica essas necessidades em psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Sua teoria é apoiada em 3 leis gerais: lei do equilíbrio, lei da adaptação e a lei do holismo. E considera os seres humanos interagindo com o ambiente, o meio externo, buscando formas de ajustamento, visando o equilíbrio. As necessidades básicas para esses indivíduos são universais, vitais, dinâmicas e podem ser afetadas por fatores como individualidade, idade, cultura, sexo e escolaridade e outros. A enfermagem deve respeitar e manter a unicidade, a autenticidade e a individualidade do indivíduo e o reconhece como membro de uma família e de uma comunidade. Nesse contexto, o cuidado de enfermagem deve ser uma ação planejada, deliberada ou automática do enfermeiro, resultante de sua percepção, observação e análise do comportamento, da situação ou da condição do ser humano em resposta a essas necessidades afetadas. A enfermagem deve assistir, fazendo pelo ser humano tudo aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Deve ajudar ou deve auxiliar quando é parcialmente impossibilitado de se autocuidar. Deve orientar, ensinar, supervisionar ou encaminhar outros profissionais de saúde quando não puder resolver o seu problema. Como membro da equipe de saúde, a enfermagem assiste o paciente nessas necessidades básicas e, nesse contexto, o paciente deve assumir a direção do seu cuidado. Lembrando o enfermeiro que o paciente é um indivíduo que busca cuidados de saúde, que é participante ativo desse cuidado e é consumidor ou cliente de serviços de saúde e consciente de seus direitos. É preciso lembrar que o cuidado de enfermagem é prestado ao ser humano e não à doença. As mudanças ocorridas na nossa sociedade, com a globalização, com os avanços da tecnologia, nos proporcionaram inúmeros recursos na área da saúde para facilitar o processo de trabalho dos profissionais na assistência ao paciente. Isso tem levado a mudanças na enfermagem, tanto nas suas práticas, como nas relações com o paciente. A produção técnica e científica nos últimos anos, na nossa área de enfermagem, permite reconhecer uma ampla variedade de conhecimentos específicos como forma de delimitar espaços e funções do saber. No entanto, é preciso estar atento ao foco principal da nossa profissão, que é o cuidar. E aí nós nos perguntamos, o que esperar do enfermeiro nesse mundo globalizado? Que ele seja capaz de desempenhar sua prática respeitando a pessoa, na sua dignidade humana,
cuidando dentro dos preceitos éticos e legais da profissão. Lembrar ainda do que falava Wanda Aguiar Horta. O ser humano precisa do nosso cuidado. O ser enfermeiro é gente que cuida de gente. E é da interação entre o ser enfermeiro e o ser cliente, que é esse ser humano que precisa do nosso cuidado, que surge a enfermagem. E ser enfermagem ultrapassa a questão do cuidado. Para a Horta, isso tem a ver com estar comprometido, estar engajado na profissão, compartilhando com cada ser humano, sob os seus cuidados, a experiência vivenciada em cada momento. De acordo com Leonardo Boff, cuidar não significa domínio sobre, mas convivência. Não é pura intervenção, mas inter-relação e comunhão entre o cuidador e o outro. Algumas referências sobre o que acabamos de falar. E obrigada. Até a próxima. Só como ilustração, fica a seguinte pergunta: o que você vê na figura que tem prioridade para o cuidar?